Boa noite, colegas. O estudo do ESD de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. Mais do que isso, muito importante na doutrina que nós professamos. Então, depois que desencarnar, para onde iremos? Para onde você vai depois que desencarnar? Para onde vou depois que desencarnar? Essa resposta só foi alcançada pela nossa humanidade a partir de 18 de abril de 1857, através do eminente cientista e filósofo Hippolyte Léon Denisard de Rivel, um francês que o mundo ainda não sabe da sua existência, como deveria saber. E isso é uma vergonha para essa humanidade. Um gênio desse quilar, um gênio dessa envergadura, um gênio desse nível, a humanidade não sabe do que ele fez. E ele revelou para nós, humanos, as leis da espiritualidade. Para a ciência, as leis do universo paralelo. A ciência ainda está batida sobre o universo paralelo. Como a filosofia sempre estará há séculos na frente da ciência, mesmo que alguns poucos façam pouco caso disso, e quando faz é por ignorância, mesmo sendo cientista, mesmo sendo filósofo, os demais, até que nós compreendemos o estágio de ignorância por diversos tipos de influências perversas que incidiram sobre nossa humanidade em virtude de interesses subterfúgios de alguns empreendimentos religiosos, científicos e produtivos. Por que não dizer econômicos? Pois bem, há uma teoria complexa falando sobre as leis da espiritualidade e de uma maneira até antropológica. Foi dita, foi esclarecida por Hippolyte no século XIX. O que eu vou dizer para vocês hoje aqui é mostrar também que esse filósofo, esse cientista, ele revelou a existência do inconsciente. Aquele inconsciente que Freud descobriu conforme o conhecimento atual da nossa civilização de então. Ora, Hippolyte, em um dos seus livros de nome A Gênese, no capítulo 14, e especificamente no versículo 14, ele, Hippolyte,
falou sobre o inconsciente. Coisas que nós pensamos sem querer, coisas que nós desejamos sem ter consciência. Não é fácil, não. O que esse homem fez é grandioso demais. E lembrem-se, os senhores psicólogos, os senhores psicanalistas e psiquiatras, os estudiosos dessas ciências, que Freud era apenas um adolescente de uns 13 anos de idade, quando Hippolyte já falava sobre o inconsciente. Aquele inconsciente que eu disse que nós desenvolvemos instantaneamente quando Deus nos criamos, lá no amor divino, em algumas lives passadas. Você lembra que eu falei disso? Olha, eu vou ler para você, para que você não tenha dúvida do que eu estou dizendo. Aqui é o livro A Gênese. Olha o que disse Hippolyte. Capítulo 14, item 14. Algumas vezes essas transformações mentais são o resultado de uma intenção. Isso ele está falando do consciente. Muitas outras, ele não diz outras, muitas outras são o produto de um pensamento inconsciente. Ele não falou de outra coisa que a psicanálise não esteja falando hoje, que Freud, Lacan e tantos outros cientistas dessa ciência profunda chamada psicanálise. Ele está falando do pensamento. O pensamento. Ele diz bem claro aqui, são o produto de um pensamento inconsciente. Só o Hippolyte, quando falou isso, Freud tinha, acho que, uns 13 anos de idade, era um adolescente. Hippolyte falou da ciência relativística, falou da ciência quântica, falou da psicanálise, com profundidade neste livro aqui, A Gênese. Quem estudá-lo com atenção vai saber disso. E tudo que eu falei nas lives passadas e nesta está embasado nos livros que compõem o Espiritismo profundo. Senhores, eu vou ler um pequeno trecho do livro Evangelho, mas antes agradecendo a Deus por tudo. Capítulo 18, título: Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Mas a mensagem desse capítulo diz: a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que conduz a ela é espaçoso, e muitos são os que entram por ele. Mas a porta da vida é pequena, e o caminho que a ela conduz é estreito, e poucos são os que a encontram. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Não é fácil alcançar a felicidade. Em outras palavras, é isso que está sendo dito aqui. O reino dos céus. O reino dos céus significa o encontro com a felicidade. Quando se diz encontro, é o encontro com
com o irmão. Não existe a felicidade unitária. A felicidade é sempre compartilhada com o outro, com os outros, com todos nós. É isso que está sendo dito neste pequeno parágrafo de 4 linhas, tanta sabedoria. Abençoado seja todos aqueles, estejam todos aqueles que creem e dão fé nessas palavras do Evangelho. Queridos irmãos, quero corrigir um erro que cometi na semana passada. Jesus falou de João Batista, mas eu não vi isso em Lucas. Eu vi em Mateus, capítulo 7. Ok? O capítulo 17, mas está em Mateus. Quando Jesus diz que João Batista, entre os nascidos de mulher, João Batista, é o maior de todos. E por isso João Batista foi escolhido para ser o Espírito de verdade, para a implantação das leis da espiritualidade no planeta Terra. Da lei da espiritualidade no planeta Terra. Ficará para sempre isso. Para toda a eternidade deste planeta, que deve ter mais ou menos 4 bilhões e meio de vida ainda pela frente. Espiritualmente, aonde vou? Será respondido? Será? Jesus disse uma vez: o Espírito sopra onde quer. Quantos verdadeiramente compreenderam esta máxima do nosso Senhor? Está achando que é soprar com a boca. Soprar é vida, é dar vida, o sopro da vida. O Espírito faz isso onde quer, tanto no mundo dos espíritos, quanto no mundo material, tanto nos mundos paralelos, quanto nos mundos materiais. Muito bem. Qual surgiu primeiro, irmãos? O perispírito ou o mundo espiritual? Não é interessante isso? Qual surgiu primeiro? O perispírito ou o mundo espiritual? No nosso estudo de hoje, nós vamos responder essa pergunta para que você saiba onde você irá quando você desencarnar. E eu também. Para onde eu irei? Só Deus sabe. Natureza moral, perispírito. O perispírito é a chave de todos os fenômenos nos universos físicos ou nos universos espirituais ou paralelos. O perispírito é a chave de tudo. Como já havia dito na live passada, o espírito, ele não põe os pés no mundo dos espíritos, nunca colocou os pés no mundo dos espíritos e nunca colocará, porque não há possibilidade nenhuma, e eu já expliquei isso na live passada. Como o perispírito foi construído? É necessário entender isso, irmãos, através da consciência do espírito. Está aqui no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no livro A Gênese e no livro Céu e o Inferno. Mas para isso é necessário ao espírito adquirir esses princípios, mobilizar esses princípios para a criação do perispírito.
E segundo o Espiritismo, levou-se muitos e muitos milênios para a formação do perispírito no mundo espiritual, entre aspas, que deveria ser o mundo perispiritual. O que nós chamamos mundo espiritual, na verdade, deveria ser mundo perispiritual, que é material ainda, conforme os estudos que nós abordamos nas lives passadas aqui nos livros básicos do Espiritismo e complementares. O que é necessário? Que princípios são esses para formar o perispírito no mundo perispiritual? Inconsciente. O inconsciente puro. A intuição pura para buscar as formas, as maneiras, o jeito de fazer. Isso chama ciência. O modo de fazer alguma coisa, isso, quanto mais técnica, é científico e vem da ciência. A ideia pura, o jeito específico de cada um. Este planeta, por exemplo, foi plasmado por Jesus, do jeitinho especial dele, e foi a ideia pura de Jesus. A inteligência para manipular algumas coisas no mundo material. E o princípio desejante. Eu falei desejo na semana passada, mas algumas pessoas poderiam levar para um sentido pejorativo. Não tem nada a ver com sexualidade somente. Uma vez que a sexualidade é uma ciência profunda, não tem nada a ver com sexo, o sexo somente. Ok, senhores? Então, o princípio desejante é necessário que o espírito deseje alguma coisa. É sua criação, cocriação, né? Diferenciada do seu modo, do seu jeito de ser. Então, a partir desses princípios, o perispírito foi edificado no mundo dos espíritos, vírgula, de agora em diante, o mundo perispiritual. Eu nunca tinha pensado nisso, irmãos. Estudei esse negócio, eu tenho anos. Desde 71 que eu estou estudando o Livro dos Espíritos. Nunca pensei em chamar o mundo espiritual de mundo perispiritual. Agora, intuído por uma força inteligente, veio essa expressão que eu pensei aqui 2 vezes antes de pronunciar a palavra. E não é que dá certo, cientificamente, o mundo dito espiritual, de fato, ele é perispiritual. Porque para ele ser constituído foi necessário diversas camadas de mundo espiritual. Né? Como a cebola tem diversas camadas, conforme Kardec e os espíritos explicam em relação ao perispírito, ao corpo perispiritual, que o corpo perispiritual ele tem diversos corpos para compô-lo na condição de corpo perispiritual. Olhe lá para você ver. Veja no Livro dos Espíritos sobre o perispírito. Então, mas o que é esse inconsciente mesmo, meu Senhor? Esse inconsciente não está no cérebro. Freud nunca pensou que o inconsciente estivesse no cérebro. Os leigos e aqueles que se atiraram perversamente contra a teoria freudiana estão batidos. Pensaram que Freud disse uma coisa, mas Freud não disse tal coisa. Os ignorantes que entenderam assim. Pois bem, o inconsciente não está no cérebro, não está no corpo.
Não está no mundo. Não está no sistema solar. Não está no universo. Esse inconsciente que Freud descobriu, quer dizer, ele descobriu cientificamente, mas quem descobriu mesmo esse inconsciente que Freud desenvolveu cientificamente foi o filósofo e cientista Hippolyte. Não está no universo. Não está no universo paralelo, que os cientistas acham que está. Os cientistas estão acreditando que o inconsciente freudiano ou lacaniano esteja no universo paralelo. Estão completamente enganados. E também não está no espírito. E nem está no perispírito. O espírito é o único que faz utilização do inconsciente, que nunca deixou o amor divino. Ele é que alimenta toda a condição de espírito viajante, viajou pela eternidade. Portanto, a natureza física do perispírito é constituído de energia, constituído de vibrações, constituído de peso atômico, de modulação da forma. E tudo isso comandado pela consciência. Olha que eu venho trabalhando o termo consciência aqui com vocês já tem alguns meses. E agora eu estou fechando o círculo. Não é círculo, o circo, porque isso parece uma brincadeira, mas não é. Em circo se faz muitas coisas sérias. Então, senhores, mas meu irmão Gilson disse que o perispírito tem peso atômico. Eu não disse nada. Quem diz são os espíritos, mas Kardec, que o espírito tem um peso atômico. É verdade, tem mesmo. E que o peso atômico está relacionado com a consciência. Quando o sujeito é mau, é um perverso, esse sujeito, o peso atômico dele torna-se comparativo ao peso atômico que existe nos universos de expiações, onde lá se encontram as trevas e a ranger de dentes. Todo perverso vai para as trevas. E todos aqueles que corroboram, apoiam, incentivam, comunga com um perverso, também vai para as trevas. Uma treva aliviada. Uma dessas esferas no plano espiritual de expiações, mais leve, mas que mesmo assim tem choro e ranger de dentes. Tudo isso que eu estou falando está no Espiritismo. A verdadeira ciência que revelou todas as leis da espiritualidade
e que estão elas implicadas na humanidade física, ou na humanidade do físico. Entendo como quiser. Vibrações, irmão Gilson, como o perispírito vibra, que vibrações são essas? Está lá logo no início do Espiritismo, meus irmãos. Tudo que existe tem vibração, senão não tem vida. Uma partícula tem seu grau de vibração. Pode não ser calculado ainda pela ciência, e não será mesmo, por enquanto. Os cientistas não têm engenho ainda para isso. Eles têm o gênio, mas não têm o engenho. Ó a diferença. Outra coisa que eu falei, modulação da forma. É uma energia que inclina, que dá pressão sobre as partículas, direção, movimento, para dar forma às coisas. Afinidades. Deixa eu colocar aqui afinidade aqui também. A lei da afinidade. Afinidade. Se não fosse a lei da afinidade, eu já estudei com vocês sobre ela, não existiria o nosso universo, nem o físico e nem o perispiritual. Se não houvesse afinidade. Se não houvesse afinidade, não existiria a água. Não é? A afinidade do hidrogênio com o oxigênio, que coisa linda. Por sinal, semana passada foi a semana da água. Ah, meus irmãos, se vocês soubessem onde a água que alimenta o nosso mundo, de onde ela vem. Quem já leu o livro Nosso Lar, por certo há de saber. O livro Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz ao médium Chico Xavier. O nosso campo líquido para alimentar o nosso planeta vem das esferas espirituais, vem dos universos paralelos. E tem gente que já viu. Para onde vou? Erraticidade, meus irmãos. Você não vai ainda para o amor divino, porque lá você já está. O seu inconsciente é que está lá sendo alimentado pelas suas ações enquanto espírito. O inconsciente é bilhões e bilhões e bilhões de vezes mais importante do que o espírito. Acredite, está aqui no Espiritismo. Para onde você vai? Olha, você enquanto perispírito. Eu não disse que o corpo perispiritual tem diversas camadas de níveis espirituais diferenciados? Pois bem, o corpo perispiritual, ele vive nos universos perispirituais. E a consciência translada e faz você sentir vida nesses universos. É para lá que você vai. Aqueles de tanto praticarem maldade, vai para o universo perispiritual de expiação, onde há choro e ranger de dentes.
Aqueles que estão ocupados em realizar suas provas vão para o universo de provas, vão se sentir bem, desenvolver suas capacidades para depois serem transferidos para o universo de regeneração. Uma vez no universo de regeneração, milênios, cada universo desse, milênios. Então a pessoa pode galgar, alcançar o universo onde habita os espíritos missionários. Dependendo da sua consciência, quando você desencarnar aqui, você há de habitar um desses universos que compõem a dita erraticidade. A erraticidade não é um lugar. É um modo de vida. Não se engane que erraticidade é um lugar. Kardec foi profundo demais. Lindo, irmãos, falar dessas coisas. Então, é para lá para onde nós iremos. Eu estou me esforçando para não ir para um universo de expiações, porque lá irão ou irá os que praticaram muita maldade na Terra, neste mundo, e por certo há de ficar séculos. Os que praticaram maldade a indivíduos ficarão alguns séculos. Os que praticaram maldades a mais de 100 indivíduos ficarão milênios. 1.000, 2.000 anos, 3.000 anos. Os que praticaram maldades de 100 indivíduos a mais ficarão milênios e milênios nesse tal universo de expiações onde há choro e ranger de dentes. Milênios e milênios. Há tempo para se recuperar. Não corrobore com coisas erradas contra a humanidade. Não pense porque você é espírita. As leis, que nós já estudamos as leis da espiritualidade, são elas onde Deus fala conosco. É o sistema de linguagem, as leis, o terceiro livro do livro dos Espíritos. É o sistema de linguagem que Deus fala conosco. Muito mais do que 1/1000º de um segundo por dia. Ele fala conosco o instante total da nossa existência, por essa linguagem chamada leis divinas. Não faça aos outros aquilo que você não quer que seja feito a você. Esta é a máxima mais perfeita que existe, da ética. E essa ética tem um nome, ela tem uma marca, ela é cristã, que é universal. Gandhi se encantou com essa ética. Einstein se encantou com essa ética.
Um dia eu vou falar com vocês o encontro que Einstein teve com Chico Xavier. O Chico Xavier, um dos maiores gênios da humanidade, que nós não conhecemos ainda. Então, irmãos, aí está a minha contribuição com vocês sobre a resposta da pergunta: depois que desencarnarmos, para onde iremos? Para a erraticidade. E lá, qual o universo que eu irei nessa erraticidade? O de espíritos missionários? O de espíritos regenerados? O de espíritos em provas? Ou o de espíritos em expiações? Parece que nós estamos numa situação muito difícil. Essa humanidade avançou para um gênero de perversidade tamanha que os filhos parecem perder o endereço do amor paterno, do amor materno, do amor à maternidade, do amor aos irmãos. Somos todos filhos de Deus. Estamos numa situação muito difícil. Se este mundo fosse caracterizado na questão de sua moralidade, nós diríamos que o que mais caracteriza esta humanidade é a violência. E dentro desse modo que se chama violência, há aqueles que se externuam ou se estendem aos níveis mais graves de violência, a perversidade máxima contra os seus próprios irmãos em Deus. E por isso a ciência já está chegando a essa conclusão. Eu ouvi há um mês atrás um anúncio, uma fala de um representante da Organização Mundial da Saúde, na nossa atualidade, dizer que a mente humana interfere no comportamento dos vírus, das bactérias e de todo tipo de vida microbiana. Por isso as cepas, por isso essas modificações que têm um nome científico, mutação genética do vírus, provocada pela nossa mente, estão escondendo isso, mas está aqui no livro Evolução em Dois Mundos.
no último capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, um espírito que escreveu através do médium Chico Xavier. E esse espírito foi um cientista, microbiologista, que estudou a genética de vírus, de bactérias, quando ele estava encarnado. Quem é esse espírito? Nós o conhecemos com o nome de André Luiz. E ele fez essa revelação no último capítulo do livro A Evolução em Dois Mundos. Vão lá, espírita, estudar. Veja que o seu pensamento modifica as estruturas desses animais, desses seres microbianos em seu corpo. No seu corpo físico e no seu corpo perispiritual também, irmãos. Que linda mensagem de André Luiz e de Chico Xavier a esta humanidade cega ou fingida que está cega. E por isso ela está condenada a sofrer mais cepas. Cada vez que a gente demande por uma irresponsabilidade social que compromete a vida do outro irmão, nós projetamos energias psíquicas que interferem na estrutura genética desses seres unicelulares ou de mais outros tipos. Instantaneamente. A interferência é instantânea, porque o pensamento tudo pode no universo. Tudo que aconteceu nesse universo foi programado pelo pensamento. Inclusive os germes, todo tipo de germes, que sejam os vírus, as bactérias, as amebas e o que for, tudo recebe a influência direta da mente humana. Porque foi uma mente semelhante à nossa que plasmou a existência deste universo. Esses vírus são irmãos nossos. Você pensa que não é irmão de um vírus? Pode dar risada. Você ri porque é ignorante. Mas a ONU, a Organização Mundial da Saúde, não ri mais. Somos todos irmãos, conforme os nossos níveis de consciências, a diferenciação do nível de consciência. Mas somos responsáveis por tudo de ruim que acontece no nosso universo. Entenda o universo agora como um sistema de princípios. Inclusive o seu corpo é um universo, com bilhões e bilhões de seres sob sua responsabilidade. Ai do suicida que atirar contra o seu próprio corpo qualquer tipo de maldade, e mesmo que esse tiro se estenda ao corpo e à natureza de um irmão qualquer na humanidade, porque há de pagar com choro e ranger de dentes nos universos de expiações, onde se pode encontrar as trevas máximas. Senhores, muita paz para todos. Que Deus
mais uma vez, tenha piedade de nós e permita que Jesus e seus benditos mensageiros, Moisés, Maomé, Zoroastro, Buda, todos os grandes gênios, Jesus sobre a coordenação de todos, porque o amor supremo. E para nós, agradecemos de todo o coração ao Espírito de verdade, bendito mensageiro de Jesus, e a todos os demais mensageiros